Pergunta para o Duílio se ele, como diretor de futebol, está satisfeito com as peças que ele trouxe para o ataque do Corinthians. Porque tem muita gente falando. Foi o Duílio que trouxe o Léo Natel, foi o Duílio que trouxe o Gustavo Mosquito, foi o Duílio que trouxe o Matheus Davó, o pessoal falando da ligação com a Casa Soccer, que tem muito jogador que chegou com essa ligação com a Casa Soccer e que acaba não sendo jogador do nível que o Corinthians precisa. E também muita gente perguntando por que 3 anos de contrato com Jonathan Cafu. Então já é uma pergunta só, englobando umas 20 perguntas que estão te mandando a respeito disso, por favor, porque foi você, como diretor de futebol, que contratou esses jogadores. Não todos, o último Jonathan Cafu já não estava, né? Não fui eu, mas foi o presidente, a diretoria, que eu também fiz parte e faço. Eu não fujo de responsabilidade nenhuma. Bom, em primeiro lugar, satisfeito não estamos, né? Eu também sou corintiano, além de ser diretor, e profissionalmente, eu não sou profissional do futebol, mas pensando como dirigente, não estou satisfeito com o rendimento do clube, como ex-dirigente, e como torcedor também não. Isso acho que é muito claro. Esse ano o Corinthians ainda não encaixou, o termo, né, que a gente usa no futebol. Eu entendo que o Corinthians tem boas peças, tem bons jogadores em muitas posições, tem jogadores de seleção, tem jogadores que já jogaram Copa do Mundo, que já ganharam Mundial, já ganharam Libertadores, ou no Corinthians ou em outros clubes. Muitos são vencedores na carreira, outros são promessas. Do mesmo jeito que a gente está falando agora vamos dizer, do Léo Natel ou do Gustavo Mosquito, há 4 meses atrás falavam do Fecim, e hoje nos cobram porque o Fecim foi emprestado e a cláusula é essa ou aquela, que eu não sei exatamente o valor, por isso não vou falar. Mas você vê como é o futebol, né? Contratação que dá certo, boa é aquela que dá certo, e nem sempre ela dá certo muito rápido, nem sempre ela dá certo, né? Muitas vezes o jogador não se adapta ao clube por diversos motivos. Não podemos esquecer que o jogador é um ser humano, ele também tem a vida dele, tem a cabeça dele, tem os momentos dele que ele passa na vida. Não é fácil jogar no Corinthians, a gente tem exemplos aí diversos de muitos anos, vou falar alguns aqui rapidamente, que é o Felipe, zagueiro, que é o Romero, que é o Rodriguinho, quem mais? Vocês forem falando aí, tem milhares que foram emprestados, não jogaram. O Rodriguinho ficou 3 anos, o primeiro contrato, quando nós trouxemos eles do América Mineiro, eu era diretor na época, fomos muito criticados também, não conseguiu jogar, foi emprestado por 3 anos, no 4º ano que ele foi render, e depois ficou o 5º ano e foi embora. Duílio, mas será que eu acho que aí que o pessoal mais pega no pé, será que o erro não foi alguns setores serem praticamente inteiros formados por apostas? Porque, por exemplo, realmente isso é muito comum, jogadores que não dão certo de cara e tudo mais, mas, por exemplo, você tinha o Rodriguinho não deu certo. Enquanto ele deu uma rodada, o Corinthians tinha o Jackson, tinha jogadores grandes para a posição. Renato Augusto. Depois o Rodriguinho encaixou legal. Eu acho que o pessoal pega muito no pé hoje, sem querer te cortar, é a questão de você ter, por exemplo, esse setor da ponta, praticamente todos são apostas, né? O Léo Natel é uma aposta, pode dar certo ou não, aí realmente vai muito do jogador. Acho que o dirigente, de fato, acaba sofrendo críticas desproporcionais nesse sentido. Mas aí quando você contrata o Davó, o Natel, Mosquito, agora o Cafu, a impressão que a gente tem é que todas as opções são apostas, e aí o torcedor muito fala, não era melhor, em vez de contratar 4, 5 apostas, contratar um certo e outra aposta, e ter um da base que pode subir? Acho que a relação é mais essa do que de fato dar certo ou não. Mas é isso que eu te falei agora. Se desse certo os garotos, a gente era mais gênio, porque gastou menos, porque investiu. Sim, porque... claro, isso sem dúvida, Como foi lá atrás. Paulinho, tem um monte. Você citou agora no empréstimo do Rodriguinho, tínhamos o Renato Augusto. Sim, mas também ficou quantos anos para conseguir render o futebol dele no Corinthians? Mais de 1 ano. Então, assim, mesmo os caras formados, já vamos dizer, de nome, já consagrados, também muitas vezes demoram para render no Corinthians. Está aí o exemplo do Luan. Agora, ninguém aqui pode discutir que o Luan não é um bom jogador. Todos elogiaram a contratação do Luan. E aí, desse setor que você vem colocando, são jogadores que é uma posição que tem muito pouca opção no mercado,
e o Corinthians não arriscou em jogador, por exemplo. O Pedro Rocha estava praticamente alinhado, acertado com o Corinthians na volta do Carille em 2019, mas o salário dele é de R$1.300.000. Mesmo assim, não está rendendo. Nós entramos numa disputa para comprar os 2 melhores jogadores de beirada que surgiram no Brasil, vamos dizer, que o Corinthians tentou, foi o Rony que foi o Michael. No momento, eram os melhores atletas nessa posição, fora o Bruno Henrique, que não tem como você tirar ele do Flamengo, em termos de valores, e o Dudu no Palmeiras. Depois, quem eram os outros, né? Quem estava no mercado? Quem que a gente poderia trazer? Que poderia ser esse cara que você falou de chegar e resolver? Não tem essa opção. Tem, mas todo mundo com salário alto, né? Não, exato, mas olha a maioria dos clubes, quem tem um bom jogador de beirada, vê a falta que o Dudu fez para o Palmeiras, por exemplo, com a saída dele, o tempo que o Rony está demorando para jogar lá, se é que vai jogar, e foi um investimento muito alto. O próprio Michael no Flamengo, tudo bem que lá eles têm outras opções, mas olha o valor dos salários deles. Então, se existisse a possibilidade de você trazer um cara que chega e joga, mas nas condições que o clube pode gastar, ok. Mas não existia. Então, a gente tem que buscar oportunidades que você, às vezes, vai fazer 4, 5 negócios, dando certo, você vai pagar a conta e ainda vai dar um lucro muito grande. Então, depende também, para você trazer esse tipo de jogador, do mercado do momento, né? Não é só a vontade do clube, né?